onde Jesus esteve nos 3 dias, entre sua morte e ressurreição. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos relataram que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No entanto, no momento final, ele proferiu as palavras: "Está consumado", conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Em seguida, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz apenas por um curto período, antes de ser retirado e envolto para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito se reuniram, e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou a seus discípulos, começando com Maria Madalena. Em seguida, ele ascendeu aos céus. No entanto, muitos de nós se perguntaram: o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Onde Jesus foi e o que ele fez? Este vídeo tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, particularmente os evangelhos sinóticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João se concentram principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e em sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos compreender esse período muito importante. Uma das interpretações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de sua morte pode ser obtida a partir de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, e um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. Lucas 23, versículo 42. A isso Jesus respondeu: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Este relato implica que, após sua morte, Jesus foi ao paraíso ou ao céu. Isso faz sentido porque, em sua morte, Jesus entregou seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, só poderia estar em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. Há também outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, que diz o seguinte: "Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, ou seja, 8 almas se salvaram através da água." Esse trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno, ou Hades, e fez alguma espécie de anúncio aos espíritos que estavam presos lá. Sob essa perspectiva, esses espíritos que Jesus abordou poderiam ser tanto demoníacos quanto humanos, ou até mesmo anjos caídos. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos, aqueles que foram presos por violar a lei de Deus, juntamente com Lúcifer, que os enganou e os levou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, já que os anjos não podem ser salvos, de acordo com Hebreus 2, versículo 16. Com isso, é mais provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Portanto, sob essa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho da Bíblia que nos conta sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é Efésios 4, versículos 8 a 10. Diz o seguinte: "Quando ele subiu às alturas, levou muitos cativos e deu dons aos homens." Ora, que quer dizer subiu, senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Paulo escreveu isso, fazendo referência ao Salmo 68, versículo 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons entre os homens, até entre os rebeldes, para que o Senhor Deus habite ali. Quando Jesus subiu às alturas, ele levou muitos cativos. Isso pode ser interpretado como Jesus, após garantir a salvação na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Essas eram pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão da cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé anteriormente, e ele os levou para sua nova morada espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Em seguida, ele ascendeu às alturas, ou seja, voltou ao céu como vencedor, como Deus. Essa perspectiva também encontra apoio em Mateus 12, versículo 40, que diz: Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Por fim, é importante observar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia, e várias tradições cristãs têm diferentes perspectivas sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá a confiança para afirmar que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e concluir sua obra de redenção. Obrigado por assistir. Deixe-me saber o que você pensa na seção de comentários. Por favor, apoie-nos inscrevendo-se, curtindo e compartilhando este vídeo. Deus abençoe você.